7. Efésios, capítulo 4, verso 7. Nós vamos ler até o versículo 10. Lembre-se que nós temos aos domingos, pela noite, exposto essa carta. E nós estamos agora na parte prática da carta de Paulo aos Efésios. Nós falamos que a carta pode ser dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a doutrina, o apóstolo Paulo apresentando o modo como Deus salva, a formação da igreja. E a partir do capítulo 4, ele vai para a parte que diz respeito à nossa vida. Como é que nós devemos reagir, como é que nós devemos viver a partir das verdades que ele expôs nos 3 primeiros capítulos. E o tópico que nós vamos olhar hoje diz respeito aos dons do Espírito Santo no livro de Efésios. E isso é uma coisa bem interessante, porque em nossa escola dominical, nós estamos justamente falando a respeito dos dons espirituais. Então o que nós vamos falar hoje aqui, meio que se complementa, e você vai ver que até em algumas coisas toca com parte daquilo que falamos hoje na escola bíblica dominical a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que esse assunto dos dons espirituais é um assunto bem polêmico nos nossos dias. Nós, por exemplo, que somos batistas, você já deve ter ouvido a acusação de que os batistas não creem nos dons, os batistas são frios, os batistas enterraram os dons do Espírito Santo. Mas nós vamos ver que isso não é verdade. Nós cremos nos dons, nós cremos que Deus tem dividido dons. No entanto, nós sabemos pela Escritura que alguns dons tiveram usos durante algum tempo e outros, com o passar do tempo, caíram em desuso. Mas a parte disso, Deus tem dado dons para a sua igreja. Mas esse assunto é importante a gente tratar, não somente por causa de críticas que ouvimos, mas porque falar dos dons, nós estamos falando de um assunto vital para a igreja de Deus. Nós estamos falando da vida da igreja, nós estamos falando de como Deus opera na igreja, nós estamos falando como Deus trata você individualmente como servo, serva do Senhor. Então nós estamos falando de um assunto que diz respeito à nossa vida como igreja local. Então quando nós falamos biblicamente a respeito dos dons, todos nós somos colocados diante da seguinte questão: qual foi o dom que Deus me deu? Qual foi a capacidade que Deus me deu? Qual é a habilidade que o Senhor me deu? Como é que eu posso usar aquilo que o Senhor me deu para o bem das pessoas, para o crescimento do reino, para a edificação da igreja, para a glória do Senhor? Como é que eu posso utilizar as habilidades que o Senhor me deu para a glória dele e para o bem da igreja? Então nós vamos falar desse assunto hoje. E hoje nós não vamos ainda explicar os dons. Esse vai ser o objeto da nossa mensagem no próximo domingo. Hoje nós vamos falar sobre a origem dos dons, e esse é o tema da nossa meditação. A origem dos dons. De onde os dons vêm? Quem é aquele que manda dons para a igreja? E eu quero mostrar para vocês que o Senhor Jesus Cristo, Ele agraciou cada um dos seus filhos e filhas com dons espirituais, para a gente abençoar o reino de Deus, para a gente abençoar a igreja de Deus, para a gente auxiliar na tarefa de expansão do Evangelho, glorificando o nome do Senhor. Então nós vamos ler Efésios capítulo 4, verso 7, e vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos ensinar aqui nessa passagem. Efésios 4, verso 7, a palavra do Senhor diz o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer que subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém. Aqui é o texto que nós queremos olhar para focalizar nessa ideia. A origem dos dons. De onde vêm os dons?
Irmãos, acho que seria importante a gente começar definindo o que nós queremos dizer com dons ou dons espirituais. Nós poderíamos definir dons espirituais como sendo habilidades, capacidades que Deus misericordiosamente concede ao seu povo, concede à sua igreja. Os dons espirituais, eles são diferentes daquelas habilidades naturais que nós nascemos com elas. Habilidades como cantar, tocar, como administrar. Essas habilidades nós podemos nascer com elas ou desenvolver ao longo da nossa vida, mas essas habilidades não têm relação direta com os dons espirituais, se bem que após a sua conversão, Deus pode consagrar essas habilidades que Ele te concedeu e usar sim para o bem da igreja, para a expansão do reino de Deus. Mas quando nós falamos aqui de dons espirituais, nós estamos falando de um conjunto de capacidades e habilidades que Deus te concede logo após a sua conversão. A partir do momento em que Cristo vem residir em você, Deus reveste você com dom ou com dons, para que você sirva a Deus, para que você abençoe o povo de Deus, para que você se desenvolva espiritualmente servindo ao Senhor na casa do Senhor. E é por meio dessas habilidades que Deus tem operado e cumprido seus propósitos no mundo. Se você ler comigo o versículo 6, você vai ver que o apóstolo Paulo diz isso. Ele diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e agora ele diz assim: age por meio de todos e está em todos. Então ele lembra aqui que Deus age por meio de todos. Deus age através de pessoas. Foi assim que Deus estabeleceu a maneira de tocar a sua igreja, da sua igreja funcionar. Deus não vem pessoalmente executar as tarefas da igreja, mas o Senhor executa as tarefas da igreja através do seu povo, concedendo habilidades, concedendo aptidões, concedendo dons, pelos quais o nome dele é honrado, e a missão sua pessoal é cumprida aqui nesse mundo, e a igreja como corpo também cumpre o seu propósito para o qual ela existe. Então Deus tem dado dons à sua igreja. No versículo 7, o apóstolo Paulo amplia um pouco essa ideia, dizendo assim: e a graça foi concedida a cada um. Essa palavra graça aqui não é aquela graça da conversão, aquela graça da qual falamos na mensagem hoje pela manhã, aquela graça pela qual Deus nos salva, mas aqui ele está falando justamente da graça de servir, a graça de você ser um instrumento de Deus, a graça de você ser usado pelo Senhor para fazer algo no seu reino, para abençoar a vida de pessoas. Portanto, aqui nós temos uma definição de dons: habilidades, capacidades, habilitações, para que por meio delas Deus salve pessoas, Deus edifique a sua igreja, Deus faça com que o seu povo cumpra os propósitos pelos quais Ele estabeleceu a igreja, mas que para você também, individualmente, como serva e serva do Senhor, cumpra a missão pela qual Ele te chamou e te colocou aqui nesse mundo. E nós vemos tanto na Bíblia como ao longo da história, que Deus tem levantado pessoas, que Deus tem capacitado pessoas para que elas façam a vontade de Deus nesse mundo. E isso inclui você, pessoalmente, que está sentado aqui essa noite. Deus nos deu dons. Essa é uma definição. Isso nos leva a uma segunda ideia que eu gostaria de destacar. A segunda ideia é essa: os dons, eles são diversos, tanto nos tipos quanto no número de dons. Há uma diversidade de dons. Há formas diferentes pelos quais essa graça de Deus manifesta na nossa vida. E Ele, de maneira soberana, tem dado dons aos seus filhos, às vezes um dom, às vezes 5 dons, às vezes 10 dons, aos filhos pelos quais Ele salvou. Ele diz aqui no versículo 7 assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom que está em Cristo.
Veja, essa expressão, a proporção do dom que está em Cristo, essa expressão, a proporção do dom, é a palavra metro. Ele está dizendo, é segundo o metro de Cristo, é de acordo com a medida de Cristo. É Ele que estabelece os critérios, é Ele que estabelece a medida. Então ele diz, cada um de nós recebe dons de Deus. Mas a medida, a proporção, a intensidade, tudo tem a ver com Ele que estabeleceu. Lembra daquela parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 25, dizendo que a um Ele deu 10 talentos, a outro Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2 talentos, a outro Ele deu 1 talento. Então essa parábola ela ilustra bem o que esse texto está dizendo, com proporção de Cristo. A um Ele deu 10, a outra Ele deu 5, a outra Ele deu 2, a outra Ele deu 1. São medidas diferentes, são proporções diferentes. Portanto, todos nós temos recebido dons de Deus. Mas esses dons, eles são numa medida que o próprio Cristo estabeleceu soberanamente. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos a manifestação desses dons. Tem uma lista grande que inclui apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. A Bíblia fala de dom de contribuir, dom de contribuir, de liderar, de línguas, de fé, de exercer misericórdia, dons de milagres, palavras de sabedoria, palavra de conhecimento. O Novo Testamento tem uma lista imensa de dons. E todos esses são ferramentas que Deus concede à sua igreja. Mas essas ferramentas não esgotam a quantidade de dons que Deus tem dividido com o seu povo. Por exemplo, cantar não é incluído em nenhuma das listas de dons do Novo Testamento. Mas nós poderíamos entender o cantar como sendo o desenrolar do dom de ensino. De repente, uma pessoa que tem uma habilidade grande em informática, aquilo pode ser um dom que Deus concedeu a você, para que você ensine, ou para que você sirva alguém. É verdade que alguns dons encerraram com a era apostólica, como o dom do próprio apostolado, o dom da profecia, o dom de línguas, sinais e curas. E com isso nós não estamos dizendo que Deus não cura e não faz milagres hoje. Nós só estamos dizendo que existiam pessoas que tinham esse dom, que elas poderiam entrar em um hospital e fazer orações e as pessoas serem libertas imediatamente. E esse dom, nesse caráter, encerrou. Embora nós cremos que quando nós oramos, o Senhor é todo poderoso para libertar pessoas. Mas a despeito dessas coisas, irmãos, Deus tem dado habilidades para o seu povo. Deus tem dado dons para você. E essa diversidade de dons, tanto de tipos como de número, é o que torna a igreja bonita. É o que torna a igreja bela. Nós podemos imaginar a igreja de Deus como sendo um mosaico, com muitas cores, com muitas formas, mas quando você coloca todas as peças juntas, você tem uma bela obra de arte que engrandece o nome do Senhor. E pensar nesse assunto é muito importante para a gente, porque nós sempre corremos o risco de valorizar um dom a despeito dos outros dons. Na Bíblia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, uma leitura simples do texto, você pode descobrir que os coríntios supervalorizavam o dom de línguas. Nós, por outro lado, que somos de uma igreja de linha mais tradicional, nós podemos cair em outro extremo, de pensar que o único dom que está em voga na igreja hoje é o dom de liderança, é o dom de ser pastor. E isso é uma coisa muito ruim para a igreja, porque as pessoas começam a pensar na igreja como se fosse um ônibus, em que o pastor é o motorista do ônibus, todo mundo fica sentado, e a tesoureira da igreja é a cobradora. A gente acaba pensando que a igreja é assim, só tem essas duas funções, o pastor dirigindo o ônibus, e a tesoureira cobrando o dízimo, misericórdia. Essa não é uma boa analogia para a igreja. Talvez uma analogia melhor seja aquela analogia do barco a remo. Já viu onde tem várias pessoas com o remo? E o pastor fica, reme, reme. Mas o pastor também está com o remo dele, viu? Ele não fica só gritando para os irmãos remarem. Mas essa analogia é uma analogia mais apropriada para a igreja.
todos nós envolvidos, todos nós servindo, todos nós abençoando o reino de Deus, todos nós envolvidos com a igreja do Senhor. Eu queria dizer para vocês essa noite, quando você está envolvido com a igreja de Deus, você está envolvido com algo que é central na história da humanidade. Você sabe que a história da humanidade hoje tem muitas vertentes, ela tem muitas demandas, ela possui muitas áreas. Mas tem uma instituição que é central nesse mundo, é a igreja. Tudo converge para a igreja. Cristo está operando através da igreja. Deus está formando o seu povo através da igreja. Deus está levando a mensagem de salvação através da igreja. Aqueles que são salvos através do ministério da igreja. Um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja vai reinar com Cristo eternamente. Portanto, quando você se envolve com a igreja, quando você usa o seu dom para abençoar a igreja de Deus, você está se envolvendo com o projeto mais importante da história da humanidade. É mais importante do que sua carreira. É mais importante do que os seus desejos. É mais importante do que os seus sonhos. Você está se envolvendo com aquela instituição que Deus elegeu como sendo o centro da história da humanidade hoje. É por isso que esse assunto é tão relevante para você. No versículo 7, eu quero destacar mais uma expressão que o apóstolo Paulo diz, quando ele afirma o seguinte: e a graça foi concedida a cada um. Essa expressão, cada um tem um dom. Cada pessoa. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu dom, mas isso não significa que Deus não te deu. No momento em que você consagrou seu coração a Jesus Cristo da conversão, Deus te deu um dom. Deus te deu dons. São dons diferentes. Nem todos pregam, nem todos lideram, mas você recebeu um dom do Senhor. De repente o seu dom não é aquele dom que aparece, não é aquele dom que está em evidência, mas ele é importante para o reino de Deus. Você já ouviu falar certamente que as partes mais importantes de uma cidade são aquelas que nós não enxergamos. Quando os prefeitos, governadores assumem, eles gostam de fazer obras grandes, prédios, e às vezes eles esquecem daquelas partes que ficam por baixo, que ninguém enxerga, mas que são muito importantes para uma cidade, e que em dias de chuva nós sentimos muita falta disso. De repente o seu dom não aparece tanto, mas lembre-se que os critérios pelos quais Deus julga a validade de um dom é diferente do nosso. Nós julgamos os dons a partir da sua expressão, do quanto ele é visto, do quanto ele é percebido. Mas de repente pode haver no meio da igreja de Deus, e certamente tem, uma pessoa que, por exemplo, recebeu o dom da misericórdia, aquela capacidade de se compadecer dos outros, aquela capacidade de sofrer com o outro, de se importar com aquele que está caído pelo caminho. E às vezes aquela pessoa está quase que de uma forma despercebida, indo atrás de alguém, falando, orando, trazendo palavras de motivação, ajudando, doando de si, doando do seu tempo, às vezes doando dos seus recursos. E muitas vezes, irmãos, Deus está lá do céu, olhando com um sorriso para aquelas pessoas, e Ele pode estar profundamente indignado com as pessoas que estão à frente, aparecendo em evidência, por não estarem exercendo o seu dom com a dedicação que o Senhor Deus requer. Lembre-se que Deus tem critérios diferentes. O critério de Deus não tem a ver se você tem muitos dons, se os seus dons são evidências, mas se você é fiel com aquilo que Ele te entregou. E se você é fiel com as capacidades, habilidades que o Senhor te deu, um dia, quando você comparecer diante de Deus, você vai ouvir: servo bom e fiel, do mesmo jeito que a pessoa que esteve em evidência ouvirá também, caso tenha sido fiel. Então lembre-se disso. Os dons são importantes, eles foram dados ao Senhor, eles contribuem para a beleza da igreja, e isso é o que faz a igreja ter um grupo de pessoas atuantes, em que ninguém é inútil, ninguém é um simples passageiro que está sentado,
Todos nós somos parte de um corpo vivo, atuante, cumprindo a missão pela qual o Senhor nos deu. Mas aqui nós chegamos à parte mais importante da mensagem: a origem dos dons. De onde vêm os dons espirituais? E aí eu quero te levar ao versículo 8. Vamos olhar. Uma passagem muito bonita, que diz o seguinte: por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele pega um trecho do Salmo 68, verso 18, e ele aplica ao Senhor Jesus Cristo, falando que a concessão dos dons é um presente de Jesus para a sua igreja. Eu não sei se você lembra do Salmo 68, mas o Salmo 68 é uma espécie de um cortejo triunfal. Deus desce dos céus, encontra com o povo de Israel no Egito, liberta o povo de Israel do Egito, e Deus vai à frente do seu povo, caminhando com eles no deserto, cuidando deles, provendo a necessidade deles, destruindo os inimigos, até que Deus sobe no Monte Sinai, e o povo chega diante de Deus no Monte Sinai, e lá Deus se revela, Deus faz aliança, Deus abençoa, Deus faz promessas ao seu povo. E o apóstolo Paulo pega essa figura do Salmo 68 e aplica ao Senhor Jesus Cristo. Essa é uma figura para expressar essa ideia. Quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo, todo o cativeiro, e deu dons aos homens. Mas tem uma outra figura que ajuda a entender esse versículo, que era uma figura mais comum dos dias do apóstolo Paulo. Era o cortejo de um general de um exército logo depois de vencer uma batalha. Você já deve ter visto em algum filme essa cena. Então um certo general vai para a guerra, vence, e ele está agora voltando para a sua cidade, feliz da vida. Ele vem montado na sua carruagem, ele usa uma coroa, e quando ele entra na cidade tem um cortejo maravilhoso, as pessoas estão cantando, estão batendo palmas para ele, estão ovacionando ele, e ele entra com o seu exército, e logo atrás dele vêm os inimigos derrotados, os generais dos exércitos derrotados, todos eles amarrados, como se fossem escravos, mostrando que o general que está ali na sua carruagem, ele venceu aquele exército. E esse general vai entrando na cidade, as pessoas vão cantando músicas a ele, vão ovacionando, e ele pega dos presentes que ele conquistou, dos despojos de guerra, ouro, prata, pedras preciosas, roupas, especiarias, e à medida que ele vai entrando na cidade, ele vai jogando para as pessoas, vai jogando presente para as pessoas, enquanto as pessoas vão cantando músicas a ele. Essa é a figura que o apóstolo Paulo tem para expressar essa verdade do versículo 8. Então, vamos olhar o versículo 9 agora, que a gente vai clarear um pouco mais essa ideia. Ele diz assim: ora, que quer dizer que subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher a todas as coisas. Então o apóstolo Paulo usa essas duas figuras que eu acabei de citar para vocês, a figura do Deus entronizado do Salmo 68 e a figura do general romano entrando na cidade romana. Ele usa essas duas figuras para falar da vitória de Cristo nesse mundo. É isso que ele diz no versículo 9 e 10. Ele fala da figura de Cristo na sua ressurreição. Ele fala que primeiro Cristo desceu às regiões inferiores da terra. O que significa isso? Significa que Jesus encarnou. Significa que Jesus Cristo deixou a sua habitação celeste, ele se tornou homem, ele viveu como um ser humano real entre nós. Ele diz isso. Só que depois ele experimentou a morte. Ele foi sepultado durante 3 dias. E depois ele sai da sua sepultura vitorioso, vencendo a morte. Ele volta ao Pai, e quando ele chega ao Pai, ele chega debaixo de um cortejo angelical,
todos os seres espirituais cantando músicas a Jesus, como se ele fosse o grande vencedor, porque de fato ele derrotou a morte. Portanto, aqui ele está falando de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E ele diz assim, que quando Cristo veio, ele desceu, ele venceu a morte, ele subiu ressurreto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que isso significa? O cativeiro aqui é uma expressão muito importante nessa passagem. É o cativeiro, irmãos, do pecado. Lembra de Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembra de Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte. Ezequiel capítulo 18, a alma que pecar esta, morrerá. Essa é a lei de Deus, esse é o sistema de Deus, esse é o cativeiro que aprisiona toda a humanidade. As pessoas nascem presas à culpa, as pessoas nascem presas à condenação, as pessoas nascem presas a uma sentença de destruição, de inferno, de morte. Mas de repente aparece um homem, o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, e ele quebra esse sistema. Ele quebra esse sistema de aprisionamento, porque ele ressuscita. A regra é que ele deveria permanecer morto. A regra é que ele deveria permanecer na sepultura, como acontecia com todas as pessoas. Mas ele quebrou essa regra. E a ressurreição dele é diferente das outras ressurreições que nós temos na Bíblia, porque ele ressurge imortal. Ele não ressurge para depois voltar a morrer, como aconteceu com Lázaro. E é por isso que Jesus Cristo quebra completamente esse sistema. Ele está glorificado, ele é triunfante, ele quebra essa regra. E por ele ter quebrado essa regra de condenação, ele ter quebrado esse sistema de aprisionamento espiritual, de culpa, de condenação e de morte, ele pode agora nos levar consigo, como um grupo de remidos. Nessa marcha triunfante dele para a glória, em direção ao Pai, ele leva a gente também. Ele leva a gente com ele nos leva como seu povo. Então, ele vence tudo isso. E semelhante a um rei entronizado, ou semelhante a um general romano que entra na cidade, ele dá presentes para as pessoas. Do mesmo jeito que o general romano pegava lá os itens da sua carruagem e saía jogando para as pessoas, para presentear as pessoas, a Bíblia diz que ele fez a mesma coisa. E quais são os presentes que Cristo dá? Dons. Dons. Pessoas habilitadas com dons. Você consegue imaginar essa cena? Jesus Cristo chegando, depois de ter vencido a morte, imortal, glorificado na presença do Pai, e dizendo mais ou menos o seguinte: Pai, como recompensa da minha vitória sobre a morte, pelo fato de eu haver consumado aquela obra que o Senhor predestinou para eu fazer, eu quero que o Senhor dê para a igreja dons, capacidades, habilidades, para que eles façam a tua obra, para que eles cumpram a sua missão, para que eles honrem o meu nome. Irmãos, eu estou falando tudo isso para dizer para vocês o seguinte: os dons são as dádivas do Cristo ressurreto para a sua igreja. Os dons são o presente que Cristo entrega para o seu povo, depois de ter vencido a morte, depois de ter aparecido ressurreto, imortal, glorificado. E ele, nessa condição de um rei vitorioso, que venceu o maior de todos os inimigos que existia, a morte, ele pode chegar sendo ovacionado pelos anjos, os anjos cantando músicas a ele, e ele pode, como um rei todo-poderoso, vencedor, distribuir dons, distribuir capacidades, para que o seu povo se alegre nele, para que o seu povo glorifique a ele, para que o seu povo o adore, para que o seu povo cumpra a missão, para que o povo de Deus se envolva com o próprio Cristo, seja identificado com o próprio Cristo, se encontre nesse mundo, tenha sentido nessa vida, entenda que você
você foi salvo não somente para você continuar vivendo a sua vida, ganhando dinheiro, cuidando da sua família, mas você foi salvo para servir a Deus, para usar as habilidades que Deus te deu para glorificá-lo. E quando você se descobre como servo de Deus, uma serva de Deus que recebeu esse dom, você é capaz de se encontrar como pessoa, de se descobrir: agora eu sei por que eu estou aqui, agora eu sei por que Jesus me salvou, agora eu sei que quando Jesus, o porquê do fato de Jesus ter vencido a morte, e ele nesse cortejo celestial, ele me levou junto com ele, eu sei por que ele fez isso, por causa desse dom que ele gostaria que eu exercesse. Irmãos, dons são presentes, é graça, é bondade. Você não conquista dons. Eu acho que isso deve ter ficado muito claro. Os dons fazem parte de um ato soberano de Deus. Ele simplesmente distribui a quem Ele quer, na medida que Ele quer, a cada um dos seus filhos e filhas. Por isso, você já deve perceber que essa ideia de que você deve buscar dons é uma ideia contra a Bíblia. Essa ideia de que você tem que fazer jejuns, orações, consagrações, subir no monte, queimar o dinheiro na fogueira de Israel. Então você fazer todos esses sacrifícios para conseguir algum dom, isso é contra a Bíblia. Dons são presentes. Se você receber o dom por um pagamento, como se fosse um pagamento por um sacrifício, consagração ou algo que você fez, a palavra dom já deixa de existir. Aí não é mais dom, aí é pagamento. Dom é diferente. Dom é um presente. Você merece, você não merece, mas você recebe. Então, dom não tem a ver com o que você faz. Dom tem a ver com o que Cristo fez. O texto mostra isso. Se você recebeu um dom, ou melhor, uma vez que você recebeu um dom, não é porque você é especial, você é mais importante, Deus tem um amor diferenciado por você, nada disso. O dom, ele é dado a nós porque Deus ama o seu filho. E depois que o seu filho entra na glória, Deus, junto com ele, distribui esses dons para o bem da sua igreja, como se fosse um modo de Deus expressar sua alegria pelo filho ter cumprido a missão que ele lhe conferiu. Dons não tem a ver com mérito, dons não tem a ver com nada que você conquista, é a graça do Cristo ressurreto para a sua igreja. Então, se você receber um dom do Senhor, especialmente aqueles dons que ficam mais em voga, que ficam mais em aparência, nunca se gabe dele, nunca use para a sua própria promoção, nunca fique jogando confetes em si mesmo. Lembra daquela aquela palavra do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 4, onde ele diz assim: o que é que você não tem, que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que você fica se gloriando como se não tivesse recebido? Tudo que você tem, você recebeu de Deus. Tudo que você é, foi Deus que te deu. Você não pode se gabar. Você não pode achar que Deus ama mais você. De repente você pode olhar para o seu lado e você vê um irmão, uma irmã que passa por muita dificuldade, que tem muitas limitações, e você ser tentado a pensar que Deus tem um olhar misericordioso maior para você, porque Ele tem te agraciado mais do que a pessoa que senta do seu lado. Esse pensamento definitivamente é contra as Escrituras. É só você olhar a vida dos apóstolos, a vida dos profetas, você vai ver que eles tiveram trabalhos grandes na obra do Senhor, mas eles sofreram demais enquanto estavam aqui nesse mundo. Eu estou te falando isso porque toda vez que você, no uso dos dons que Deus te deu, você abençoar a vida de alguém, sempre pregue para você mesmo que a glória é de Deus. Então, se Deus, por exemplo, te deu
o dom do socorro, 1 Coríntios 12, 28, e você teve o privilégio de socorrer uma pessoa que estava em profunda luta espiritual, e futuramente aquela pessoa vem cheia de gratidão, pregue para você mesmo: não sou eu, é a graça do Senhor. Não sou eu, é Cristo em mim. É Deus agindo por meio da minha vida, como diz o versículo 6. Então lembre-se disso, pregue para você mesmo, porque se você permitir que a vaidade, você permitir que a soberba, se você permitir que esse sentimento de se sentir bom demais comece a controlar a sua vida, você já começou a ir fora do caminho, e esse dom que Deus te deu para abençoar vidas, para abençoar a sua própria vida, ele vai se tornar um laço para você, vai se tornar uma janela pela qual Satanás vai atacar você e vai conduzir você ao caminho da rebelião, chegando quase como na experiência do Nabucodonosor. Vocês lembram lá de Daniel capítulo 4, ele olhando para a cidade da Babilônia, dizendo: essa é a Babilônia que eu construí. E Deus imediatamente pune ele, diz: você agora vai ficar como um animal, 7 anos comendo do mato, do chão, ficando no sereno. Os dons, quando não são administrados corretamente no coração, eles se tornam um laço. Então lembre-se disso. Também, irmãos, vamos lembrar que Deus nunca parou de conceder dons à sua igreja. Deus continua derramando dons. Os dons, eles são necessários para que a igreja cumpra a sua missão nesse mundo. E é por isso que dentro da igreja de Deus é necessário o envolvimento de cada pessoa. Cada pessoa pegando o remo. Cada pessoa assumindo a sua função. Cada pessoa dobrando seu joelho e dizendo: Senhor, eu quero te servir. Eu já entendi, Pai, que o Senhor me deu um dom. Me ajude a me encontrar dentro do teu reino. Me ajude a me encontrar dentro do plano do Senhor para a minha vida. Lembre-se que quando o Espírito Santo de Deus desceu, por ocasião do Pentecostes, ele desceu para estar sempre conosco, ele trouxe os presentes de Cristo. Então, se você é convertido, você recebeu uma habilidade de Deus, você recebeu uma capacitação de Deus, e você só vai se encontrar, você só vai ser pleno nesse mundo, se você exercer aquilo para o qual Deus formou você para fazer. Eu agora, numa viagem que fiz recentemente, encontrei com um amigo, muito interessante a história dele, nós somos amigos já há alguns anos. Ele tem um emprego privilegiado, um emprego que qualquer pessoa gostaria de ter, trabalha pouco e ganha muito, uma família maravilhosa, tem casa própria, tem praticamente a vida toda garantida, tem cerca de 40 anos de idade, mas ele me falou assim: está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, eu vou para a igreja, eu estou envolvido com a igreja, eu estou servindo na igreja, procurando desenvolver o cargo para o qual eu fui votado, mas está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que não me preenche, eu não me sinto completo. E eu disse para ele: quem sabe não seja o chamado de Deus para você consagrar a vida ao ministério. Enquanto você não se descobre, você sempre vai se sentir como tendo faltado alguma coisa na sua vida. Não está completo. Você pode desfrutar de bênçãos que Deus já está te dando, mas você só vai se sentir completo quando você encontrar o seu dom e usá-lo para a glória de Deus e o bem do povo de Deus. Então lembre-se disso. Cada um de nós, irmãos, recebemos dons. E você deve sair daqui essa noite pedindo a Deus: Senhor, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, me mostra qual é a missão, me mostra o que eu tenho que fazer aqui nesse mundo, nessa igreja, nessa comunidade, para glorificar o teu nome e abençoar as pessoas. Irmãos, a tarefa da igreja é uma tarefa grande. Nós precisamos evangelizar o mundo, nós precisamos evangelizar a nossa cidade, nós precisamos trabalhar para a maturidade dos nossos irmãos. Tem pessoas dentro da igreja que estão sofrendo, pessoas que se sentem só, pessoas que estão padecendo depressão,
gente necessitada. A fé cristã sendo atacada, nós precisamos de pessoas qualificadas, apologetas, que estudem a Bíblia, que estudem ciência, que produzam livros, que defendem a igreja do Senhor. A tarefa é muito grande. As frentes de trabalho são muito amplas. É por isso que necessita da participação de cada pessoa. Então consagre a sua vida ao Senhor. É o meu apelo a você essa noite. Você orar ao Senhor, dizendo: Senhor, até hoje eu tenho tratado a igreja como sendo apenas um local no qual eu sou alimentado. Mas eu quero mais, Senhor, eu quero te servir. Eu quero consagrar a minha vida. Eu quero me encontrar no serviço do Senhor. Eu quero servir. Eu quero abençoar pessoas, eu quero honrar o teu nome, viver uma vida de gratidão pela salvação que eu recebi, entregando-me completamente ao teu serviço. Ore ao Senhor, peça isso. Você mesmo pode criar oportunidades de servir. Você não precisa ficar sendo esperado, convocado para fazer alguma coisa. Você mesmo pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer, eu quero realizar. Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já levou cativo o cativeiro. E Ele te deu dons espirituais para você servir nesse mundo. Então consagre sua vida ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a nossa igreja. Como eu disse, essa mensagem é da mais importante utilidade para nós, como igreja local. Nós fomos salvos para servir ao Senhor. Na nossa salvação, recebemos dons. E nós só vamos nos encontrar como pessoas cristãs, nós só vamos nos descobrir, nós só vamos ter plenitude de vida, se a gente fizer aquilo para o qual fomos chamados.